Tem dias que eu olho para minha vida e penso, em que ponto exatamente eu me perdi de mim? Porque eu ainda rio, ainda converso, ainda saio, ainda funciono. Mas tem algo, um silêncio incômodo, que me acompanha, até quando estou cercado de gente. E eu fico me perguntando se os outros também sentem isso. Essa sensação de estar presente, mas não inteiro. De ser visto, mas nunca realmente enxergado. Você já sentiu como se vivesse num papel que não foi você quem escreveu? Como se cada gesto seu tivesse sido ensaiado para caber na expectativa de alguém? Como se você fosse, o tempo todo, uma versão suavizada de si mesmo, editada, filtrada, digerível? Eu não sei quando foi que isso começou. Talvez quando eu percebi que mostrar quem eu era não trazia aplauso, trazia rejeição. Talvez quando entendi, lá atrás, que ser aceito doía menos do que ser verdadeiro. Mas de um jeito ou de outro, sem nem perceber, eu comecei a me esconder. Aos poucos fui deixando de lado o que eu gostava, fui rindo do que os outros riam, concordando para evitar conflito, me apagando em nome da paz. E hoje, quando olho no espelho, eu não sei mais onde termina a máscara e onde começa o rosto. Será que você também sente isso? Aquela fadiga invisível que vem de ter que sustentar uma imagem o tempo todo, aquele vazio que aparece quando ninguém está olhando. Aquela dúvida, se eu não for isso que esperam de mim, quem sobra? Carl Jung chamava isso de persona, mas para mim, tem dias que parece uma prisão com flores nas janelas. A verdade, a gente aprende a ser o que os outros suportam e chama isso de identidade. Mas o preço é alto, porque quanto mais você se adapta, mais distante fica da sua essência. E um dia, você acorda sentindo falta de alguém, e esse alguém é você. Hoje, eu quero conversar com você sobre isso, não como um psicólogo, nem como um guru, mas como quem também está tentando se lembrar. Se lembrar de quem era antes do mundo dizer quem deveria ser. Se lembrar do som da própria voz, quando ninguém estava por perto para julgar. Porque existe um cansaço que não passa com descanso. Existe uma saudade que não se resolve voltando para casa, mas voltando para si. E talvez hoje seja o dia de começar esse caminho de volta. Não com grandes revoluções, mas com pequenas verdades, uma de cada vez. E a primeira delas é: você não nasceu para agradar o mundo inteiro. Você nasceu para ser inteiro. Fica comigo até o fim. Tem coisas que só fazem sentido quando você ouve até o último suspiro. E essa história, a sua história, merece ser ouvida até o final. É estranho pensar que a gente não escolheu a maioria das coisas que carrega. Você não escolheu o tom da sua voz, nem a forma como você se encolhe quando discordam de você, nem o jeito como você mede as palavras antes de falar, por medo de parecer demais. Você não escolheu o medo de decepcionar, ele foi instalado como um programa invisível, sutil, quase gentil, pelos olhares dos adultos quando você dizia algo fora de hora, pelas comparações disfarçadas de conselhos, pelas críticas que vinham com sorriso, mas que cortavam fundo. Foi nesses pequenos momentos que a máscara começou a se formar. E você nem percebeu. Porque no começo ela parecia uma proteção. Afinal, ninguém gosta de se sentir rejeitado. E se esconder atrás do que é aceito é mais seguro. Você aprende a ser o filho que agrada, o aluno que não incomoda, o amigo que entende tudo, o parceiro que não exige muito, e aos poucos vai sumindo. Carl Jung dizia que a persona não é, em si, algo ruim. Ela é necessária. Ela é uma ponte. É a maneira como o eu interior se comunica com o mundo exterior. Mas o problema começa quando você confunde a ponte com o destino. Quando você acredita que só existe aquilo que os outros conseguem ver. E aí nasce o vício mais silencioso que existe. O vício em aceitação. Você se molda, se edita, se diminui, troca autenticidade por aplauso, torce partes de si mesmo para caber nas expectativas alheias. Até que um dia você se encaixa perfeitamente,
mas se sente completamente deslocado. Já se sentiu assim? Estando no lugar certo, mas sentindo que algo está muito errado? Rodeado de pessoas, mas se sentindo invisível. Essa é a ferida da persona. Você passa tanto tempo tentando ser o que os outros aceitam, que esquece como é ser aquilo que você é quando ninguém está olhando. E o mais cruel é que o mundo aplaude sua performance, aplaude alto, e isso confunde. Faz parecer que está tudo bem, mas você sabe, lá dentro, você sabe, porque existe uma tristeza específica que só sente quem abandonou a si mesmo em nome de pertencer. E talvez você esteja vivendo isso agora. Tem uma coisa que ninguém te conta. Você pode seguir todas as regras, fazer tudo certinho, ser a pessoa que todo mundo espera, e mesmo assim, acordar um dia e perceber que está vivendo a vida de outra pessoa. E nesse dia, a dor é imensa. Porque você entende que perdeu tempo. Mas pior que isso, perdeu partes de si. E aqui entra o ensinamento mais poderoso e mais incômodo de Jung. Aquilo que você precisa ser está enterrado naquilo que você teme encarar. Em outras palavras, o seu verdadeiro eu ainda está aí, mas ele está coberto de convenções, de obrigações, de condicionamentos sociais e, principalmente, coberto de medo. Medo de decepcionar, medo de ser ridicularizado, medo de ser rejeitado, medo de descobrir que, sem máscara, você talvez não seja amado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que talvez ninguém nunca tenha te dito antes. Você não precisa ser extraordinário para ser amado, você só precisa ser verdadeiro. E a verdade não é perfeita, ela é crua, é intensa, às vezes contraditória, mas é só nela que existe vida de verdade. A sua essência está esperando. Ela nunca foi embora. Ela só se calou, mas ela ainda sabe seu nome. Ainda se lembra de como era quando você não tinha medo. Quando você criava, sonhava, ria alto, falava demais, chorava por tudo. Esse você não está perdido, está apenas escondido. E ele está cansado de esperar. A persona é só a superfície, o verniz social. Mas quando ela começa a rachar, o que vem à tona não é de imediato o verdadeiro eu. O que aparece primeiro é a sombra. Carl Jung dizia: você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Então, neste trecho, vamos entrar nessa escuridão. Não para glorificá-la, mas para entendê-la. Porque sem olhar para a sombra, ninguém consegue reivindicar a própria essência. O encontro com a sombra, o que está por trás da máscara. Tem um momento na vida em que a máscara começa a escorregar, às vezes aos poucos, às vezes de uma vez só, como uma explosão silenciosa. Pode ser uma crise existencial, pode ser um término, um esgotamento, uma doença, ou até um vazio que aparece num dia qualquer sem motivo aparente. De repente, tudo que antes funcionava para te manter bem não funciona mais. Você não consegue mais sorrir com naturalidade. Não consegue mais manter conversas superficiais. Não consegue mais fingir que está tudo certo. E é aí, exatamente aí, que você começa a ver sua sombra. Mas o que é essa tal sombra que Jung tanto falava? É tudo aquilo que você escondeu de si mesmo para ser aceito. Tudo o que você reprimiu porque disseram que era feio, exagerado, vergonhoso, errado. Sua raiva contida, sua tristeza nunca validada, sua sexualidade sufocada, sua ambição camuflada de humildade, sua sensibilidade disfarçada de força. Tudo isso está lá, guardado, mas não inativo. A sombra não morre quando você a esconde. Ela só muda de lugar. Sai da consciência e vai para o inconsciente. Sai da vista, mas não da influência. E o pior, ela começa a viver por você sem que você perceba. Você age, decide, se sabota, explode, se retrai, sem entender o porquê. Porque há forças internas que você não vê movendo seu comportamento. É por isso que às vezes você reage de forma desproporcional. Se fecha do nada, desiste no meio, se irrita com quem mais ama, sente inveja e depois se envergonha por isso. Esses movimentos não são defeitos, são sinais. Sinais de que a sombra está tentando ser ouvida. E Jung dizia: a sombra só se torna destrutiva quando é ignorada.
Porque quando você nega uma parte de si, ela vai procurar formas de se vingar. E o faz sabotando suas relações, seus sonhos, sua paz. Mas aqui vem a virada. A sombra não é inimiga. Ela é um mapa. Um mapa do que foi silenciado. Um mapa do que precisa ser curado. Um mapa do que você precisa olhar com honestidade, sem medo, sem moralismo. Por trás da sua sombra está o seu verdadeiro eu. Aquele que você enterrou para sobreviver, mas que agora quer viver de verdade. E talvez seja por isso que você está ouvindo isso agora. Porque está na hora de parar de fugir de si, na hora de parar de temer seus próprios impulsos, na hora de parar de chamar de errado aquilo que só precisava ser integrado. Você não precisa destruir sua persona, você precisa fazer as pazes com ela e abrir espaço para algo maior, a integração. Jung dizia que o processo de individuação, ou seja, o caminho de volta ao verdadeiro eu, não é sobre se desfazer da máscara, mas sobre não se confundir mais com ela. A persona pode continuar existindo. Você ainda vai precisar dela para trabalhar, conviver, socializar, mas agora ela será uma ferramenta e não mais sua identidade. Você aprende a colocá-la e a tirá-la sem culpa, sem medo, com consciência. E o mais belo disso tudo é que ao integrar sua sombra, você também acessa dons que estavam esquecidos. Você resgata sua espontaneidade, sua criatividade, sua potência emocional, sua intuição, sua coragem. Porque tudo isso estava escondido junto com aquilo que você considerava feio. E então, um dia, você acorda e sente algo diferente, leveza. Não porque tudo está perfeito, mas porque pela primeira vez em muito tempo, você está inteiro. Você não tem mais que mentir para caber. Você não precisa mais se esconder para ser amado. Você entendeu que quem não consegue lidar com o seu verdadeiro eu não merece o papel principal na sua história. E você para de mendigar aceitação. Você escolhe com quem se conecta, com quem compartilha, com quem caminha. E é aqui que a liberdade começa. Não do lado de fora, mas dentro. Se você sentiu algo ouvindo isso, é porque algo dentro de você ainda está vivo. Ainda pulsa, ainda deseja ser. Então fica esse convite, mais íntimo do que urgente. Pare de ser quem você aprendeu a ser e volte a ser quem você nasceu para ser. Carl Jung não prometia que seria fácil, mas ele garantia, será verdadeiro. E isso basta.